Muitos professores da rede básica de ensino de todo o Brasil voltaram para a sala de aula nesse ano de 2026 e tiveram uma surpresa. Vários alunos laudados bem acima do que havia no ano anterior. Muitas pessoas sem saber, muitos profissionais da educação não sabiam, mas foi aprovado agora no fim de 2025 uma lei, o novo Sistema Nacional de Educação Inclusiva, a partir de 2 decretos. E esses decretos eles colocavam que não havia mais limites de alunos laudados, especialmente com TEA, dentro da sala de aula da rede básica de ensino. Os professores apenas notaram a diferença no decorrer do ano e isso aumentou o debate de forma crescente, né? Só que, claro, mais uma vez, o professor não sabia e tinha que resolver essa questão, né? Porque, sim, dado todas as dificuldades de ensino do Brasil, com a nova Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e as novas metas que são colocadas pelo Sistema Nacional de Avaliação, como, por exemplo, as provas de avaliação em larga escala, que aqui no Ceará é o SPAES, colocaram uma série de desafios a mais para o professor. O novo Sistema Nacional de Educação Inclusiva, ele coloca, dentre outras coisas, a necessidade de convivência, de socialização das crianças laudadas, especialmente com TEA, com TOD, e com TDAH e tantas outras questões, né? Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Abrunhosa, professor da Rede Básica de Ensino de Fortaleza. Já lecionei na Rede Básica de Ensino de Rondônia, de São Paulo e também do ensino superior em pelo menos 10 faculdades. Não que seja muita coisa, mas acho que eu posso falar sobre isso, hein? Porque a culpa sempre é do professor. Vejamos, pessoal. Eu posso fazer um outro vídeo ainda sobre a ausência do Sistema Nacional de Educação no Brasil. Posso fazer um outro vídeo ainda sobre o aumento de laudos, né, sobre TEA e tudo mais, por que isso está acontecendo, né? Posso fazer um vídeo também sobre a própria política de educação inclusiva, mas a gente pode fazer aqui algumas questões que estão colocadas sobre esse problema, porque sim, é um problema, né? Já que não foi dado nenhum suporte, dado essa nova política nacional de educação inclusiva. Ela apenas aponta, vamos lá ver o que ela diz, ela apenas aponta a necessidade de os professores, as escolas, o Sistema Nacional de Educação aceitarem os alunos com TEA, mesmo aqueles nível de suporte 2 ou 3, alguns mais violentos, alguns não verbais, né? Sendo que as condições que são dadas, elas são extremamente não dadas, né? Não estruturadas. Vejamos, basta ver, por exemplo, que não existe uma política nacional para os profissionais de apoio, para assistente de inclusão. Cada cidade, cada município, cada estado tem sua própria maneira de contratar e seus próprios critérios, né? Em muitas cidades, são pessoas que só têm ensino médio, que não têm nenhuma capacitação, nenhuma formação adicional, com salários, na verdade, abaixo do salário nominal, abaixo do salário mínimo do Brasil, com apenas uma bolsa de voluntário, como acontece em Fortaleza, né? Essa é a política do PT que está colocada para nós, né? Somos professores. Esse desafio a mais. Por que desafio a mais? Porque, como disse, muitos professores colocam assim, no passado o professor não tinha direito a um texto de planejamento, no passado o professor não tinha a lei do piso, beleza, mas no passado também não havia uma política de BNCC tão bem colocada, regimentada por livros, né, pela Fundação Lehman, que quer colocar um conteúdo específico para nós, tantas metas a serem seguidas na disputa entre as escolas, né, e que está colocado para os professores agora, para todos os profissionais da rede básica de ensino, é o quê? Está colocado é que, além da dificuldade de poder atingir essas metas, porque professores em vários lugares do Brasil recebem adicional por meta, recebem adicional por escolas que conseguiram atingir essa meta, né? Sendo que tem escolas que têm sala de aula com 5, 7, 8, 10 crianças laudadas, que, claro, o nível de ensino é totalmente diferente, etc., né? Dadas as dificuldades dos professores, a estrutura é diferente em cada escola, em cada ensino e tudo mais, né? Então, o que está colocado para os professores agora da rede básica de ensino, né? Uma política nacional de inclusão que tem um discurso, né, supostamente social para incluir crianças laudadas, né, porque o fundamental é a sociabilidade, conforme essa lei. Ela ignora todo o debate que vem sendo construído pela comunidade docente do Brasil de que o princípio fundamental da educação é a relação do conhecimento científico, da apropriação do conhecimento científico e artístico pelas crianças. Isso é o fundamental, né? Não à toa que nós fomos deixando de lado a questão do calendário festivo,
sendo que muitas escolas ainda reproduzem essa ideia de que o fundamental na escola é o que? O ter. É o dia do índio, dia dos pais, de São João, é Natal, é festa disso, festa daquilo. E claro, o currículo ele entra em disputa, né? Tudo é currículo, né? Não só aquilo que está dado em sala de aula, mas se você deixa de dar, de lecionar, para poder ficar ensaiando para São João, para você ficar ensaiando para Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Índio, dia disso, dia daquilo, Páscoa e tudo mais, não que não seja importante, mas a gente tem que ter um norte, né, daquilo que é o principal, né? Num país como o nosso, de grande parte das crianças chegam ao Fundamental 2 ainda analfabetos funcionais, né? Eles leem o texto, mas não compreendem o sentido do texto, né? Não sabem o que significam aquilo que estão lendo, né? Então, qual que é o problema dessa nova lei, né? Ela parte de uma teoria supostamente progressiva, de aceitação das crianças e tudo mais, que são laudadas, para o quê? Para responsabilizar os professores pela ausência do Estado em construir escolas específicas, como se as escolas específicas para as crianças surdas, TEAs, etc., fosse uma política segregacionista, enquanto que, na verdade, a comunidade surda, a comunidade de crianças TEA, os pais, etc., muitos deles defendem, sim, as escolas específicas. Só que, claro, a escola específica gasta mais. E como o professor tem que resolver todos os problemas, se aparece a lei do celular, é proibido o celular, quem vai fiscalizar? O professor. Se aparece mais alunos laudados e não há nível de suporte, não há contratação de profissionais de apoio, de agente, de assistente de inclusão, capacitados e bem remunerados, como está acontecendo no Brasil inteiro, como não existe um sistema nacional de educação, cada cidade, cada município, cada estado contrata com critérios diferenciados esses profissionais de apoio, o que acontece na prática é um aumento da dificuldade, da transmissão e assimilação, que é o próprio processo social da escola, que é a apropriação do conhecimento historicamente sistematizado ao longo da história da humanidade em cada indivíduo singular. Esse é o princípio fundamental que rege, que deveria reger a escola no Brasil, que é o conhecimento, né? Se não há esse tipo de prerrogativa, se há uma prerrogativa de uma suposta educação integral, em que não tem na escola cinema, teatro, não tem condições de infraestrutura básica para as crianças aprenderem, não tem acesso a museu, não tem acesso a lazer de qualidade, etc., o que resta é o quê? O que resta são profissionais que vão dar reforço pela tarde, sem capacitação, nem mesmo sem remuneração, eles não são culpados, são vítimas dessa ausência do Sistema Nacional de Educação no Brasil. E o que resta é o quê? O professor ter mais uma dificuldade e vai ensinar o quê para uma criança não verbal dentro de uma sala de aula se é alguém para poder capacitar. A culpa é claro, se não der certo, se as outras crianças, inclusive, não se apropriaram do conhecimento, a culpa foi e sempre será do professor, como sempre. Se inscreva aí para o canal para a gente continuar esse debate. Vou deixar também o Pix colaborativo para quem quiser apoiar essa iniciativa, tá bom? Muito obrigado.